Sejam bem-vindos a mais um podcast Ponto de Entrevista. Eu sou a Patrícia Trindade. E eu sou a Andréa Tissoni. E hoje o nosso bate-papo é sobre como a saúde integrativa ela pode transformar tanto o nosso corpo, a nossa mente e a nossa energia. Patrícia, você sabia que muitas causas como irritação, insônia e outros males, muitas vezes é sinal de que o nosso corpo está dando de que tem alguma coisa de errado? Eu não sabia, mas estamos com uma especialista aqui, que é a Elaine Monge. Ela tem, gente, 18 anos de experiência nessa área. Ela é terapeuta integrativa e sistêmica e ela vai contar tudo pra gente hoje, porque temos muitas perguntas para fazer. Elaine, seja muito bem-vinda ao podcast Ponto de Entrevista. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada pelo convite. Eu queria começar com você falando pra gente o que fez, porque você trabalhava na área pública, correto? E eu queria que você falasse um pouco pra gente o que fez você fazer essa transição de carreira, né, saindo da carreira pública e indo para as terapias naturais. Eu trabalhei em hospital por 15 anos, sendo os 13 últimos um hospital público psiquiátrico, um complexo psiquiátrico. E eu sempre tive o desejo de ajudar as pessoas, né? Sempre foi essa minha pegada. Mas durante o tempo que eu estava trabalhando no hospital, eu comecei a ter diversos sintomas. E eu fazia exames e não encontrava a causa. Eu pensei, tem alguma coisa errada. Alguns falavam, você precisa ir para o psicólogo, você precisa fazer... Eu falei, não, eu gosto do mais natural. Então, eu procurei uma terapia integrativa, reflexologia podal. Então, eu tinha insônia, irritabilidade, algumas alterações hormonais, TPM, eram várias coisinhas. E com 1 mês de tratamento de reflexologia podal, que é estimulando os pontinhos nos pés, eu já estava dormindo, eu já estava tranquila, eu tinha ansiedade também. E todos esses sintomas foram diminuindo, e em 3 meses eu estava bem. Falei, peraí, eu acho que é isso daqui, porque como uma coisa natural me trouxe tantos resultados. Então, eu fui buscar me qualificar. Aproveitei esse tempo que eu trabalhava lá e me qualifiquei. Quando eu me senti pronta, vamos falar assim, ainda trabalhei nas duas coisas ao mesmo tempo, consultório, né, terapêutico, mais o hospital. Mas logo eu vi que eu tinha que tomar uma decisão e eu optei por aquilo que eu amo, que é terapia. E como que a saúde integrativa, né, que é algo que você traz aí como principal, ela pode alterar e nos ajudar aí, com essa forma de cuidar do nosso corpo, né? Que eu acho que é justamente o que você já comentou aqui, que em 3 meses, aí um curto espaço de tempo, você conseguiu ver melhora. Bom, o que é a terapia integrativa, né? A terapia integrativa é ter um olhar integral, como um todo, para a pessoa. Então, nós não olhamos apenas para a doença. A doença, para nós, para o terapeuta, é apenas um sintoma, um comunicado do corpo. Então, nós vamos olhar além. Olhar para o corpo, o que esse corpo conta de história que levou essa pessoa para essa patologia. Então, os pilares da terapia integrativa são 4. Físico, emocional, energético e sistêmico. Então, eu vou cuidar da pessoa nessas 4 áreas. E por que é importante cuidar nas 4 áreas? Porque imagina você sentado numa cadeira com 4 pernas. Se uma tiver quebrada, você não vai se manter sentada nela. Então, precisa cuidar dos 4, né? Quando não é um problema físico, pode ser emocional, pode ser só energético ou sistêmico, ou seja, relacionamentos. Então, o olhar do terapeuta integrativo é esse, é olhar para o todo, é um olhar holístico, é tratar mente, corpo e energia da pessoa. Quando você fala sobre a questão emocional, então quer dizer que muitos desses problemas que a gente vê de irritabilidade, de cansaço, até mesmo de TPM, eu não sei se a gente pode colocar, eles também podem estar relacionados a fatores emocionais? Sim, podem estar sim relacionados, porque o nosso corpo ele somatiza, né? Então, por exemplo, uma pessoa que
está constantemente irritada, ela vai sobrecarregar o fígado, ou o fígado está sobrecarregado e por isso ela está irritada. Uma pessoa que anda muito triste, ela vai desequilibrar o pulmão. Ou o pulmão está em desequilíbrio e ela tem tristeza. Então, uma coisa leva a outra. Tanto o físico leva a questões emocionais, quanto fatores emocionais contribuem para sintomas físicos. O que acontece é que para a pessoa adoecer ou para ter sintomas, inevitavelmente a energia dela diminui primeiro. Aí sim ela vai apresentar sintomas físicos ou emocionais, que pode ser TPM, pode ser qualquer outra coisa, né? O que a gente precisa compreender nisso? Que dentro da terapia integrativa, nós vamos olhar para o indivíduo, né? Olhar não só para os sintomas. Então, o corpo conta uma história. Você já ouviu aquela expressão, o corpo fala? Tem um livro muito bom sobre isso. Exatamente. Então, eu falo assim que o corpo, ele não só fala, como ele grita e até desenha para chamar a nossa atenção. Porque o que são os sintomas? É o sistema nervoso comunicando que algo não está bem. Ele está mostrando que existe um conflito interno e que precisa ser olhado. Então, aí aparece uma dor de cabeça, aparece uma cólica menstrual, aparece uma insônia, uma irritabilidade. E não é, assim, a cultura nossa, não é muito para querer descobrir a causa. Ah, vou tomar um remédio, tá com dor de cabeça? Toma um analgésico. A gente normaliza os efeitos. O que não deveria ser normal, né? Ter dor de cabeça não é normal. Exatamente. Então, dá um cala-boca pro corpo. O corpo tá comunicando, tem alguma coisa que não tá legal. Não, vai tomar um analgésico. Quer dizer, ele falou, tá falando que tem alguma coisa errada. Aí, nós não damos atenção, não investigamos. Esse sintoma, ele vai se intensificar. Da próxima vez, ele vem ou uma dor de cabeça mais forte, ou ele vem acompanhado de outros sintomas. Ele está gritando, o corpo está gritando por socorro. A pessoa continua ignorando, porque ela tem que trabalhar, porque ela tem que cuidar das atividades dela e ela não dá atenção. Gente, desculpa, eu não ia te Não vou falar, interromper, não. mas eu todinha Eu também, assim. mas eu pensando aqui na Patrícia. Eu sei que você pensou em mim. Eu todinha. Não, deixa pra... Eu vou tomar um remedinho e depois a 3 gente... gotinhas de manhã, 3 de tarde, 3 de noite. Depois a gente vê o que faz e vamos tocar o barco. Eu acabo me medicando muito incorretamente. E aí, o que acontece? O corpo fala, ele grita, porque quando intensifica os sintomas, e ele desenha quando a doença se manifesta. Quer dizer, você não deu atenção para os primeiros sinais. Aí, a bomba estoura. É que a nossa cultura ocidental, né? Ela não vê, às vezes, o que é o prático, né? O natural, né? Não, vamos recorrer a drogas, medicamentos, tudo que possa fazer o efeito rápido, né? Porque a gente tem que estar sempre correndo. A gente não para olhar para o que a gente está sentindo. E isso vale até para as questões emocionais, né? A gente não olha para o que a gente está sentindo. Exatamente. E uma insônia pode estar ligada a fatores emocionais. Ter acontecido alguma coisa no seu dia que fez você perder o sono. Então, se a pessoa tiver esse olhar, que é isso que o terapeuta faz para ajudar a pessoa, ele compreender, entender o que o corpo está dizendo. Né? Então, existem técnicas para isso, para você conversar com o seu corpo, para você entender o que ele está querendo te dizer com esse sintoma. Quando nós chegamos na causa, o sintoma desaparece sem medicação. Que incrível, né? E eu queria entender a questão da biorressonância. Explica pra gente o que é a biorressonância e como que ela entra aí nesse universo, né, da terapia integrativa. A biorressonância é uma técnica capaz de avaliar o nível de energia da pessoa. Então, todos nós somos energia. Tudo que existe é energia. Então, através de um equipamento, ele é capaz de captar o nosso campo eletromagnético e comparar com o campo eletromagnético do que está sendo testado. Que pode ser um alimento, pode ser metais pesados, pode ser qualquer outra coisa, pode ser os órgãos. E ele vai comparar para ver o nível de energia. Isso vai revelar se nós estamos caminhando para a doença. Então, muito antes de manifestar a doença, o teste já mostra qual órgão está sobrecarregado e que, se não for cuidado, lá na frente vai desenvolver um problema. Então, a biorressonância, ela traz
Muita clareza. Por exemplo, uma outra coisa que esse teste revela: incompatibilidade alimentar. Né? Então, muitas pessoas sofrem com questões digestivas, com intolerâncias e não sabem exatamente qual alimento. É o glúten, os laticínios. Pode não ser só isso. Pode ser coisas, assim, comuns do dia a dia. Um brócolis. Pode ser uma couve-flor. Um feijão. Pode ser qualquer outra coisa. Até uma água pode ser incompatível, dependendo do componente dessa água. E hoje em dia a gente não tem mais água natural, né? Todas elas têm algum componente até pra purificação, enfim. Isso é bem sério, inclusive, porque tem muita gente que passa mal. A gente vê isso muito no litoral, pessoas que vão, porque a água de lá é totalmente diferente, né, da forma como é tratada a água aqui. E as pessoas vão pra lá e passam mal mesmo com o consumo de água. Agora eu queria te perguntar uma coisa que eu fiquei sabendo. Que eu fiquei assim, em choque. É verdade que essa biorressonância a gente pode fazer através do cabelo? Sim. Como que é isso? Que louca, meu Deus, como assim? E eu quero saber uma coisa depois. Quem tem química? Que eu tenho. É verdade, é verdade. A progressiva aqui, em dia. O cabelo é o nosso material biológico. Então, o equipamento, ele consegue captar o nosso campo eletromagnético. Então, independente se tem química ou não no cabelo. Legal. Mas também é possível fazer esse teste através de uma amostra da urina, da unha. Então, tem outras formas também. A que eu mais uso é a amostra capilar. A pessoa me manda um tufinho, num saquinho, e eu vou testar. Todos os alimentos, né? Tem lá os testadores, todos os alimentos para ver se é compatível. Porque a pessoa fala, os meus sintomas são... Eu tenho insônia, eu tenho enxaqueca. Então, ela passou para mim o que ela sente. Eu vou testar os alimentos para saber se a causa dos sintomas que ela apresenta é alimentar. Então, é alimentar. Tem alguns alimentos que estão contribuindo. Mas eu também vou ver se ela tem metais pesados, se está faltando vitaminas. O teste também mostra quais os fitoterápicos mais adequados para ajudar essa pessoa. Então, todo o tratamento que é proposto depois do teste é personalizado. O chá que serve para você não vai servir para ela. Dificilmente, porque somos seres únicos. Então, toma um chazinho de camomila. Tem gente que não tem condições de assimilar e ele é digestivo. Mas a pessoa não tem enzima digestiva para ele. Né? Então, o teste ele vai mostrar tudo isso. Na questão da alimentar, ele mostra quais alimentos são compatíveis ou incompatíveis com a gente naquele momento. Então, o que significa alimentos compatíveis? São aqueles que doam para a gente 30 moléculas de energia e apenas 2 moléculas de toxinas. Os alimentos que são incompatíveis é o contrário. É 2 moléculas de energia e 30 de toxina. Nossa. Quer dizer que o corpo vai precisar fazer um trabalho enorme, gastar o recurso que tem de energia para limpar, para eliminar aquela toxina. Então, a proposta é a pessoa se conscientizar de se alimentar com alimentos que são compatíveis, principalmente durante o tempo do tratamento, né? E esse tipo de questão de alimento, se é a longo prazo, ela não for tratando, isso vai gerando doenças físicas maiores? Sim, a desbiose intestinal é uma delas, embora a gente não tenha só desbiose no intestino, tem no estômago também, duodeno. Mas um grande fator que contribui também para a inflamação intestinal é a questão alimentar. São os alimentos que são incompatíveis. Os alimentos incompatíveis não são, como eu já disse, só industrializados, só fast food. Não. Mesmo um alimento considerado natural, a pessoa pode não ter enzima digestiva para digerir ele naquele momento. Então quer dizer que muda? Pode ser que daqui a um tempo ela pode voltar a comer? Talvez sim. Vai depender do fator estresse, né? Às vezes a pessoa numa condição de férias, está tranquila, ela pode, por exemplo, tomar um vinho. Mas está num momento de muito estresse, sobrecarregada de trabalho, ela já não pode tomar porque já sobrecarrega o fígado. Era isso que eu ia perguntar. Então, se ela está com esse desequilíbrio emocional, vamos dizer assim, ela precisa evitar esses alimentos que vão potencializar essas
fraquezas que ela tem no organismo dela. Sim, naquele momento ela vai sentir. Nossa, dias atrás eu comi isso, não me fez mal, mas agora tô passando por um estresse, comi e já atacou o estômago. Eu tenho isso com leite. Toda vez que eu tô ruim, irritada, e aí eu gosto de comer, porque aí eu desconto na comida. Isso é um grande problema, eu sei. Mas eu gosto de tomar café com leite. No dia a dia, eu tomo e fico bem. Mas se eu tô estressada, ansiosa, alguma coisa, e eu tomo leite, eu fico mal. Leite é há Fala do polêmicas, né? leite, tem muita polêmica em relação ao Boa leite, que é pergunta. inflamatório e pererê. Aí tem nutricionista. Agora, com as redes sociais, a gente não sabe o que seguir, né? Porque aí vem a nutricionista que fala, não, o leite é inflamatório. Aí a outra fala, não, mas o leite é muito bom, você tem que tomar o leite. Aí você vai no outro... Você não sabe. E tem muita gente que fala que o leite, na verdade, leite de vaca, a gente nem deveria estar consumindo. Porque é totalmente diferente, ele tem algumas enzimas que não são compatíveis com o nosso corpo, algo relacionado a isso. Fala um pouco então sobre o leite. É isso, nem todo mundo tem as enzimas digestivas para digerir a caseína, para digerir, né, o leite. Então, o ideal, o adulto não precisa de leite, essa é a verdade. É só o bebê que precisa. Eu gosto tanto de um leite com Nescau, menina. Adoro leite. A criança interior tá pedindo leite. Eu gosto tanto. Mas não precisa, então. Não, a gente não tem necessidade de leite, né? Agora, se a pessoa não tem uma intolerância, ela não tem intolerância à lactose, ela não tem intolerância à caseína, tá, ok ela consumir alguma coisa que contém leite. Se não tiver sintoma, ok. Agora, não é o ideal isso fazer parte da rotina dela, porque o leite é inflamatório. Por exemplo, asites, rinite, sinusite, isso tá ligado ao consumo do leite. Isso prejudica. Isso Você faz tem? tudo sentido Eu não agora, tenho. menina. Nossa. Eu adoro leite, eu não tenho. Então, mas aí Leite, derivado do leite também é um problema. Sim. Porque eu sou uma alta consumidora de queijo. E agora tá explicado. Altos problemas, então. Mas sabe uma coisa que eu fiquei em dúvida aqui enquanto você estava falando dessa questão da biorressonância? Uma pessoa que, por exemplo, envia o teste lá do fio de cabelo para você, né, um tufinho de cabelo. E ela já faz o uso de muitos medicamentos para, vamos supor, toma remédio para a questão da ansiedade ou da depressão, ou já faz uso contínuo de um remédio para não ter enxaqueca. Isso já pesou no corpo dela? Você vai identificar nessa biorressonância? Sim, porque tem como a gente, inclusive, testar o medicamento. Se a dosagem está sendo adequada. Às vezes a pessoa está tomando uma medicação que ela realmente precisa, mas mas ela passa mal. Ela toma o remédio e ela passa mal. Às vezes a dosagem não está sendo adequada. O teste também tem como a gente saber qual é a dosagem ideal para aquela pessoa. Se o remédio já está sobrecarregando a pessoa. Então, o que eu costumo fazer? Quando eu faço o teste, a pessoa me manda, dependendo do que ela me conta, né? Dos sintomas, eu peço para ela me mandar, inclusive, a amostra das medicações, um comprimido, e eu vou testar. Se dá alguma alteração, falando esse medicamento, ele está te fazendo mal, você precisa conversar com o seu médico para rever essa conduta. Porque sempre que você toma, não acontece isso, isso, isso? Sim, então... precisa reavaliar, porque tem componentes aí que tá te fazendo mal. Eu achei até muito interessante. Eu lembro que eu fiquei internada, fiquei na UTI como no final do ano passado, porque eu fui tratar uma crise renal que eu tive, fiz cirurgia, e eu tomei tanta medicação, porque foi uma coisa de uma seguida da outra. Eu tive crise de bronquite, de sinusite, então eu tomei muito corticoide, e aí eu fiquei com um problema renal, tive que tomar antibiótico, eu não posso tomar amoxicilina que eu sou alérgica, aí eles me deram outros antibióticos, e quando eu voltei pro hospital, porque eu ainda estava com problema de bronquite, eles fizeram um exame de sangue para ver se a oxigenação no meu sangue, e constou que as minhas enzimas hepáticas de 20 estavam em 200.
Eu fui pra UTI direto. E assim, eu tava bem, tá? Eu tava normal. Mas... Ela falando que tá bem na UTI é incrível, assim, só Mas pra assim, fazer é porque um eu não comentário. estava sentindo. Às vezes Você não percebeu a gravidade. a gente não percebe. Por isso que são doenças silenciosas, né? O corpo, ele vai dando pequenos sinais, mas é uma coisa meio silenciosa. Que a gente tá tão acostumado com uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha de barriga, que é normal, vou tomar um remedinho que passa uma virose. A questão da medicação, o terapeuta integrativo, naturalista, ele não é contra tomar medicações. Então, a pessoa está com uma sinusite, ela vai precisar tomar um antibiótico. Ela está com uma cistite, ela vai precisar tomar um antibiótico. Isso é fato. Mas a medicação, ela é metabolizada pelo fígado. Então, ele vai ficar sobrecarregado. Então, tem os efeitos colaterais, né? A proposta do tratamento natural é um tratamento complementar ao tratamento médico. Se a pessoa precisa tomar uma medicação, ela vai continuar tomando a medicação, mesmo o exame detectando, olha, essa medicação tem alguma coisa que não está legal, tem que conversar com o seu médico. O único que pode dizer e falar, não, você não vai mais tomar uma medicação, é o médico. O terapeuta não pode falar isso para a pessoa, né? Então, eu sempre oriento, olha, conversa com seu médico para ver uma outra conduta, né? Melhor fala desses sintomas, porque estão relacionados com isso. Mas as medicações têm isso, elas sobrecarregam o organismo. Aí eu acho que a gente pode entrar até numa questão também, no caso de você ter um excesso de remédios, num caso extremo, por exemplo, que é você ir para uma UTI, ter que tomar remédio de medicação o tempo todo, de limpeza do terreno biológico. Então, explica pra gente a importância dessa limpeza, né, na terapia integrativa, essa limpeza do terreno biológico. A gente fala muito sobre terreno biológico, mas a gente não entende a importância de você ter essa limpeza e de como isso melhora a nossa qualidade de vida. Então, o terreno biológico é o nosso corpo. Então, é limpar o corpo das toxinas. Isso envolve desinflamar, desintoxicar e desparasitar. Então, a proposta após o teste de biorressonância é exatamente esse. É limpar, a pessoa vai receber um protocolo e vai limpar o terreno biológico, vai limpar o organismo dela das toxinas, né? E isso é muito importante, porque um organismo muito intoxicado, ele é um organismo mais ácido. E isso favorece o surgimento de doenças. Então, a hora que você limpa o organismo, os sintomas começam a desaparecer, porque o próprio corpo dá conta. Nós já fomos programados, isso existe uma programação no nosso corpo, dele se auto-limpar, dele se auto-ajustar, dele se auto-curar. Quando a pessoa passa pela limpeza do terreno biológico, ela faz a limpeza do organismo, o próprio corpo dela começa a reagir melhor e a se curar. É simples assim. E é muito engraçado, porque a gente não imagina isso, né? A gente acha que, tipo, não, vamos tomar mais remédio pra tentar melhorar. E no final das contas é realmente uma limpeza. Você se desintoxicar, tirar as coisas que são ruins, que não fazem bem. Às vezes até naturais, mas que não fazem bem. É exatamente isso. É a pessoa se cuidar de forma natural, ter esse olhar mais carinhoso por si, né? Não querer calar a boca do organismo com medicação. E usar de meios naturais, tem tanta coisa natural. Isso que eu ia perguntar. Nesse protocolo, então, vem todo um direcionamento, digamos assim, tudo natural. Então, seriam chás, fitoterápicos, não seria isso? Exatamente. Vem tinturas, chás, banhos que eu vou orientar que a pessoa pode fazer, né? Frequenciais, né? Sumiu a palavra, não é frequencial, não. Energético seria, ou não? Não, mas florais. Florais. Isso. Então, tem os florais quânticos que vão ajudar. São tudo medidas naturais que vai ajudar esse organismo a se reequilibrar. Nossa, que incrível, né? E a gente se entupindo, e eu me entupindo de remédio. E o mais legal é que é tudo personalizado, né? Então, qual é a tintura que dá certo? E aí, olha por que é interessante isso. Por exemplo, às vezes a pessoa chega com um histórico de esgotamento mental.
Tô com esgotamento mental. Hoje é muito comum, né? Uhum. E aí, o que é comum na área terapêutica é usar o alecrim. Chá de alecrim, porque ele é um fortificante mental, né? Também, uma das funções dele. Ou usar um óleo essencial de alecrim. Quando vou fazer o teste, tem pessoa que não passa o alecrim. Não vou poder indicar para ela uma tintura de alecrim. Porque isso não vai ajudar ela, embora ele tenha essa função de ajudar mentalmente. Mas para aquela pessoa, não. Então, o tratamento, ele é personalizado mesmo. Nós verificamos a compatibilidade individual. E aí fica muito evidente isso quando eu atendo, por exemplo, vários membros da mesma família que moram na mesma casa. Cada um é um resultado diferente. E sabe uma coisa que você falou de parasitas, né? De fazer a desparasitação. E é verdade, a minha mãe tem uma coisa com ela, que aí, se um da casa faz a desparasitação, todos os outros têm que fazer também. Isso eu falo pra ela, mãe, mas não tem sentido, porque eu saio uma hora, a senhora sai outra, eu chego uma hora, enfim, não faz sentido. Ela, não, todo mundo tem que fazer. Fala um pouco dessa questão da desparasitação e o quanto isso é importante e como que é feito, no caso, com a terapia integrativa. Sim, precisa. O ideal é que todos que moram na mesma casa, inclusive os pets, façam a desparasitação no mesmo momento. Por quê? Por causa da contaminação cruzada. Então, se um faz e os outros não fazem, você vai se contaminar novamente, né? Então, é por isso. A orientação é sempre essa, né? Que faça juntos e os Então, animais... É verdade. É verdade, sim. Tem que fazer todo mundo. Minha mãe fala e eu falei, não tem nada a ver, mãe. Tá tranquilo. Tem que fazer todo mundo junto. Não adianta um fazer e o outro não. Então é verdade. Eu queria fazer uma pergunta, voltando para a questão do terreno biológico. Eu fiquei muito confusa, não. Eu queria uma dúvida. Nesse protocolo que você faz, a gente precisa mudar os nossos hábitos alimentares? Vem também esse diagnóstico do que você pode comer e do que você não pode comer? É uma dieta que você tem que seguir? E quanto tempo, mais ou menos, é esse protocolo? Olha, muito, muito importante essa pergunta sua. Por quê? A pessoa recebe, sim, o protocolo com todos os alimentos que são compatíveis ou não para ela naquele momento. Durante o tempo do tratamento, o ideal é que ela consuma apenas os alimentos compatíveis. Mas eu não forneço uma dieta para a pessoa. Porque quem faria isso é o nutricionista. Quem vai fazer isso é o nutricionista. Então, a minha orientação qualquer dúvida que você tiver referente a como você vai comer esses alimentos compatíveis, você vai procurar a nutricionista para ela montar um cardápio para você em cima desses alimentos. E isso tem funcionado muito bem. Os profissionais que também estão com esse olhar integrativo, eles abraçam a causa e aí montam um protocolo. Eu tenho uma cliente, ela faz academia, crossfit. Ela é bem assim, voltada para a saúde, para o corpo. Depois que ela buscou fazer a biorressonância por conta de alguns sintomas digestivos quando ela comia determinados alimentos, mas ela não conseguia identificar quais eram. Ela falou, eu não estou conseguindo emagrecer, eu estou me acabando na academia, eu não consigo emagrecer. Então, nós fizemos e identificamos quais eram os alimentos. Falei, então é isso. Aqui está o resultado. Ela levou para a nutricionista em cima daquilo montou um cardápio para ela. E com 2 semanas que eu encontrei com ela depois, eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, eu emagreci. Olha, eu vou mandar o meu cabelo pra ela agora. Você vai receber um monte de cabelo pra você. Não, gente, como assim, Brasil? Então quer dizer que você pode fazer dieta, você pode fazer o que for. Se você estiver comendo uma coisinha que não faça parte, que esteja te intoxicando, aquilo não vai te emperrar. Exatamente. É que, na verdade, não é uma coisinha, né? A gente sempre acaba consumindo várias coisas. E isso interfere no peso. Até hoje, eu não tive nenhuma cliente, que a maior parte do meu público é feminino. Atendo homens também, mas a maior parte do público é feminino. Não veio nenhum cliente com o objetivo de emagrecer. Mas todos que fizeram direitinho emagreceram.
Olha, Patrícia. Olha, a Patrícia. Incrível, era isso. Tava Isso, amiga. precisando escutar isso. Outra coisa, uma das minhas clientes, ela veio porque ela falou, eu quero só fazer a limpeza. Que ela já conhecia, ela já fez outros protocolos de desparasitação. Ela falou, quero conhecer esse que você faz, eu quero fazer o teste. Tá, fizemos. Ela fez direitinho, ela, puxa, bonitinho. Com 2 semanas, ela mandou uma foto dela na balança. Ela falou, já perdi 6 quilos. Caramba. Ai, meu Deus. Falei, olha que legal. Quando terminou o tempo, que leva em torno de 2 a 3 meses, dependendo da pessoa, mas esse acompanhamento pode ser por mais tempo. Com 3 meses, ela falou pra mim, eu preciso te contar uma coisa. Eu já gastei horrores pra acabar com as minhas celulites. E olha as fotos que eu vou te mandar. Ela falou, eu não tenho mais celulite. Ela falou, nunca um tratamento acabou com a minha celulite. Não, e realmente tem. Amiga. Você Porque faz desinflamou. várias coisas. Exato, amiga. Era isso. Eu falei, não, mas quando eu conheci a Elaine, eu falei assim, gente, eu preciso muito mandar meu cabelo pra ela. Porque, assim, ela foi falando insônia, dor de cabeça, dor nas costas. É praticamente né? a Patrícia Eu inteira. essa é a todinha. personificação da Patrícia. Aí eu falei, gente, eu tenho que mandar meu cabelo pra Elaine, porque, assim, é muita coisa e eu não sei o que é. Eu queria perguntar uma coisa pra gente manter aqui. Eu acho porque eu fiquei muito curiosa. As pessoas que têm constipação, que mulher tem muito. Uhum. Eu sou uma dessas. Isso também está relacionado à inflamação do intestino e de toxinas e isso também pode ser sanado com esses testes? Com certeza. O teste, na verdade, vai revelar a causa. Ela fazer o que é proposto, o protocolo, vai resolver sim. Isso daí é uma das primeiras coisas que a pessoa vê, porque tem muita coisa muito fácil que corrige esse desequilíbrio. Porque é uma inflamação, a pessoa tem desbiose e a hora que ela corrige a alimentação com os alimentos que são favoráveis e outras medidas que ela vai usar, acabou o problema. Meu Deus. É. E a gente. Eu preciso mandar meu cabelinho pra você. E fala pra gente, assim, eu queria um pouco de algumas dicas agora nesse momento, se fosse possível. De quais hábitos que a gente pode ter no nosso dia a dia que podem nos ajudar, assim, a prevenir algumas doenças, que a gente sabe que não dá 100% para ter certeza, mas a prevenção. E a questão da energia, você falou muito do cansaço, e realmente, hoje em dia, todo mundo tá cansado o tempo todo, né? Então, assim, coisas que você acha que podemos incluir na nosso dia a dia que vão mudar um pouco desse cenário. Tem muitas medidas simples. Eu vou citar 3 coisas que ajudam muito, né? Uma delas é colocar filtro no chuveiro. Por quê? Porque a água do chuveiro tem muito cloro. E o cloro sobrecarrega o organismo e dá alteração na pele, cabelo. Então, você comprar um filtro simples e colocar no chuveiro, à base de carvão e esferas de... não é barro, esqueci o nome lá. Já vai eliminar os metais pesados e vai melhorar a pele. Então, é uma coisa simples, colocar um filtro no chuveiro. Outra coisa, fazer escalda-pés. Sabe aquela receitinha de vó? Eu adoro. Tomou chuva, vai pôr o pé na bacia com água quente e sal, menino. Água quente, a bacia com água quente, 2 colheres de sal. Sal grosso ou sal normal? Sal grosso. E um sachêzinho de chá de camomila faz milagre. Nossa, eu amo escalda-pés. Nossa. Eu não tenho costume de fazer. É muito bom. É muito bom. Elimina a toxina do corpo, ajuda a eliminar a toxina. Equilibra energeticamente o nosso corpo. Sabe aqueles dias em que você sente assim que essa parte aqui do ombro para a cabeça tá mais pesado, é um cansaço mentalmente agitada, dor? Se você fizer um escaldapé, por que a pessoa tem esses sintomas? Porque tem muita energia aqui. E aí, quando tem muita energia na cabeça, mãos e pés ficam frios. Quando você coloca o pé na água quentinha, o corpo tira essa energia que está aqui e circula. E vai relaxando, acalma a mente. Então, vai melhorar. A pessoa vai dormir melhor,
ela vai relaxar, vai ajudar a eliminar a toxina. Se ela tiver assim, parecendo que ela vai ficar resfriada e ela fizer o escaldapé, ela já começa, minimiza os sintomas. Ela fica resfriada, mas ela minimiza os sintomas. Então é muito bom. E uma outra sugestão que eu dou, principalmente para as mulheres, é façam banho de assento, pelo menos 2 vezes por semana. Banho de assento é vida para a saúde íntima da mulher. E ninguém dá muita atenção para isso. Eu fazia E muito são- quando era criança. Quando criança a gente faz, mas... Nossa, Depois que cresce, acabou. Eu penso, na minha cabeça isso era coisa de criança. Meu Deus. 15 minutinhos. E aí tem alguma coisa específica que você coloca nesse banho de assento? Chá? 2 colheres de sal grosso e um chá que pode ser compatível para você. Normalmente eu indico a camomila, porque se é compatível para a pessoa, eu indico a camomila. E qual é o benefício que a mulher vai sentir? Se ela tem coceira, corrimento, isso vai ajudar. Se ela tem infecção de urina de repetição, isso vai ajudar muito, porque se a pessoa tem essa infecção de repetição, ela tem, muito provavelmente, desbiose. Isso vem do intestino E candidíase de repetição? também. É ótimo, fazer o banho de assento é ótimo. Inclusive, durante o tratamento, eu já oriento a pessoa que para fazer no mínimo 2 vezes por semana o banho de assento. Por quê? Conforme vai tratando, vai usando as tinturas, o corpo vai eliminar uma coisa que chama biofilme. O que é o biofilme? É uma gosmazinha que a gente tem, que comumente chama de corrimento, né? Mas é uma gosmazinha, e nele ficam os fungos. A hora que você faz a limpeza, esse biofilme ele vai soltar. E a mulher vai começar a eliminar isso via vaginal. Então, o banho de assento ajuda a limpar isso mais rápido. Esse biofilme carrega o fungo da cândida, que leva a pessoa a ter a candidíase. Nossa, gente, eu tô muito, muito, muito chocada. Eu não tinha ideia. Também não fazia ideia que podia ter esses benefícios todos aí, só fazendo um banho de assento. Porque a gente fala, é uma coisa... A gente não pensa que é algo que vai a longo prazo, né, gerar benefício. Mas uma coisa que você falou que eu fiquei agora, a questão do escalda-pés. O meu pé é muito frio. Mas é sério, às vezes está quente, não tá... E a pessoa encosta, nossa, que pé gelado. Você falou da questão dessa energia e tal. E tem muitos tratamentos que a gente sabe que é feito nos pontos dos nossos pés, né? Essa Eu não é entendo. reflexologia podal, né? Reflexologia podal. Você pode falar um pouquinho assim? Eu só fiquei curiosa também. Fiquei curiosa. Da reflexologia? Esses pontos que a gente tem e tudo. É isso que interfere? O que eles refletem na nossa saúde, em sintomas, por exemplo? Os nossos pés, ele tem... É um mapa perfeito do nosso organismo. Tudo que nós temos, físico e emocionalmente, tem como ser corrigido e estimulado nos pés. O formato dos pés mostra, inclusive, a nossa personalidade. Então, a hora que você estimula, a hora que o terapeuta estimula determinadas áreas e zonas no pé, o sistema nervoso entende o que precisa ser feito e ele vai corrigir. Não é a reflexologia que corrige. É o próprio corpo da pessoa que corrige o desequilíbrio. Então, forma-se concentrações de cálcio nos nossos pés, porque os pés é a parte mais distante do corpo, o retorno venoso, né? Então, fica toxinas nos pés. E o estímulo da reflexologia desfaz essas concentrações de cálcio para serem eliminadas e restabelece a comunicação nervosa. Então, vai melhorar vários sintomas. A questão dos pés serem frios, isso está muito ligado a questões, pode estar ligado a questões hormonais. Por exemplo, pessoas com problema de tireoide normalmente têm mãos e pés frios. Mas também pode ser puramente energético. A energia dessa pessoa não está circulando da forma que deveria. Da forma correta. Da forma correta. Ela está com muita energia mais na cabeça, uma pessoa mais mental, mais acelerada. E aí, mãos e pés ficam mais frios. Aí, o escalda-pés ajuda e a reflexologia também, porque vai ajudar a equilibrar essa energia.
Eu queria saber um pouquinho sobre a desparasitação que a Paty tinha comentado, sobre geralmente quando a gente fala sobre parasitas, a gente vai de forma medicamentosa. Mas existem formas de fazer essa desparasitação de forma natural? Sim, e essa é a mais adequada. Por quê? Primeiro porque os medicamentos, eles não eliminam todos os tipos de parasitas. Né? Nós, não sei se vocês sabem, mas nós temos parasitas no corpo todo, não é só no intestino. Ah, eu não sabia. Então, por exemplo, facíola hepática é no fígado. Toxoplasma pode estar na cabeça. Então, nós temos parasitas no corpo todo. A medicação, ela, além de causar também uma intoxicação, porque ela vai sobrecarregar o fígado que já está sobrecarregado, e não vai matar, não vai eliminar todos os tipos de parasitas, só uma pequena quantidade. Outra superioridade do tratamento natural, da desparasitação natural, é que ela, além de eliminar um número muito maior de parasitas, ela vai eliminar aonde ele estiver. Então, nós seguimos um protocolo lunar das fases da Lua. Porque, por exemplo, na Lua cheia, os parasitas saem dos órgãos e dos tecidos e vão para o intestino para acasalar. Na Lua nova, eles desovam. Então, quando você começa a fazer a desparasitação, observando as fases da Lua, você já vai eliminando, enfraquecendo esses parasitas. Aí a importância da alimentação compatível, porque o alimento que não é compatível, ele é alimento parasita. Se você se alimenta só com o que é compatível, por exemplo, tirou leite, os derivados de leite, açúcar e as farinhas, você para de alimentar os parasitas. Eles já vão ficar mais fraquinhos, vamos falar assim. Aí você começa a tomar as tinturas, você já vai eliminando. Quando chega na lua nova, que é o final da desparasitação, acabou o problema. Normalmente eu testo novamente, em especial os pacientes que vão presencial, por exemplo, eu testo novamente ali e eles veem na hora, não tem mais parasita. Teve resultado. Eu queria saber uma outra coisa. Você fala de tinturas. E eu fiquei muito curiosa, eu queria saber o que é, porque eu não sei. Eu fiquei muito aqui na dúvida e eu acredito que muita gente que vai estar assistindo vai querer saber o que são essas tinturas. São ervas, são plantas que são colocadas numa solução alcoólica, são deixadas lá por um tempo e formam uma tintura, porque ela sai as substâncias da planta e fica naquela solução alcoólica. Então a pessoa vai tomar exatamente isso, o princípio ativo da planta. Ah, então quase como se fosse um fitoterápico. E sim, faz parte da fitoterapia. Ah, tá, entendi. Nossa, as tinturas eram uma dúvida que eu ia perguntar também. Toda vez que ela falava tintura, eu falava, vou perguntar, e eu esquecia. É porque a tintura ela é mais concentrada do que um chá, por exemplo, né? Ela é mais, tem um efeito muito maior, né? Agora eu queria fazer outra pergunta. Nossa, minha cabeça tá vindo assim. Várias perguntas. Grávidas, gestantes, elas podem fazer esse tratamento, esse protocolo? Ou tem um cuidado específico? E também se crianças também podem fazer esse protocolo, tanto de desparasitação, como também o de biorressonância? Pode fazer. No caso das grávidas, a gente tem que ter todo um cuidado, né? Então, o ideal não precisa desparasitar durante o período da gestação, né? Mas ela pode se alimentar melhor com os alimentos compatíveis. Então, não vou indicar certas tinturas, mas eu posso indicar determinados chás que podem ser consumidos durante o período da gestação. No caso de crianças, é muito interessante. Eu tive uma família que eu fiz o teste e eles tem um menino que na época estava acho que com 6 anos, com vários sintomas respiratórios, a imunidade muito baixa, questões inclusive também emocionais. Então, quando a mãe me trouxe o caso dele, ao fazer o teste, eu falei, olha, esse menino tem uma bactéria no pulmão. E falei qual era a bactéria, né? Micoplasma, se eu não me engano. Ele tá com essa bactéria no pulmão. Passou um tempo, terminou o teste, fiz a proposta do tratamento. Falei, mas tem que procurar o médico. Levou no pneumologista. A pneumologista fez os exames e falou, olha, ele não melhora porque ele está com a bactéria. E falou a mesma bactéria. Caramba! Que o teste já tinha mostrado.
Nossa. E esse menino hoje, tá com 7 anos, ele tá muito bem. A imunidade dele é outra. E aí, vamos lá. Agora, outra pergunta. A gente tem hoje, né, um boom de crianças com TDAH, por exemplo, né? Que fazem uso de medicações pesadas, né? Tarja preta. Existe alguma forma de você, na alimentação e com essas ervas, por exemplo, aumentar uma atenção, né, para essas crianças neurodivergentes? O tratamento da desparasitação, desintoxicação e tendo uma base alimentar compatível ajuda muito. Agora, se a pergunta for cura, não posso garantir isso. Mas ajuda muito, sim, porque eu tenho clientes com TDAH e que melhoraram muito a qualidade de vida, porque não consomem os alimentos que são os gatilhos que pioram o quadro. Né? Mas é uma condição que a pessoa tem. Sim, é normal. Né? É porque o que eu vejo muito... Eu sou uma pessoa neurodivergente, eu tenho TDAH. E às vezes eu penso que por ter TDAH, eu acabo sendo mais ansiosa porque eu me cobro mais, porque eu preciso fazer isso. E aí me dá dor de cabeça, me dá enxaqueca, eu fico mais estressada, eu fico mais tensa. Então uma coisa vai levando a outra. Então se a gente trata os sintomas, né, de uma forma geral... essas irritabilidades que fazem com que o TDAH aumente, diminuem, né? E muito provavelmente uma pessoa viria com esses sintomas, mas ela viria por outro motivo. Problemas digestivos, ou dor de cabeça, enxaqueca, insônia, vem por outros, depressão. Mas a hora que faz todo o protocolo, ela sente a diferença, uma melhora nisso. Fala assim, nossa, eu tenho essa condição, sou neurodivergente, e eu senti melhora na minha atenção. Eu tô mais tranquila. Então, tem efeito, sim, muito positivo. Que legal, hein? E eu ia te fazer justamente uma pergunta de algo que você citou já. Depressão. Chega muitos casos de pacientes com depressão que depois vê a mudança. Porque, assim, a questão da depressão, a gente sabe que hoje em dia está muito voltada também ao uso de medicação. Então, a gente vê... né, e percebe que o uso de medicação dos antidepressivos tem sido gigante, assim, principalmente na nossa geração. Na nossa área, você tá querendo dizer? Na nossa área também. E os calmantes, esses antidepressivos, eles são muito fortes, né? Então, eu já tive um tempo de tratamento com esses remédios e nossa, assim, era muito doido, porque eu sabia que aquilo ali ia acabar com o meu físico mesmo, né? No outro dia eu sabia que eu não ia acordar tão bem e tal. Mas chega muitos casos pra você, como que é esse processo, geralmente, pra quem tem essa queixa, né? Chega muitos com questões de depressão, mas elas não vêm para tratar a depressão, porque eles já estão medicados. Então, só que o tratamento natural, seja a reflexologia, seja o teste de biorressonância, depois a pessoa faz o protocolo, vai melhorar muito essa condição. O que acontece é que muitas pessoas diagnosticadas com depressão até poderiam nem precisar de medicação se elas tivessem um estilo de vida mais saudável, fizesse atividade física, consumisse os alimentos que dão energia, elas se sentiriam melhor. E não precisaria necessariamente da medicação. Faria terapia cognitiva para compreender as causas, né, o comportamento, os relacionamentos que estão influenciando naquele diagnóstico. Então, vai ajudar muito. Agora, existem casos de depressão que é químico. A pessoa tem uma deficiência química no cérebro e ela vai precisar, sim, de tomar um medicamento para poder corrigir isso. Sim. Então, o tratamento não vai eliminar esses casos, né? Mas vai ajudar a melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, sim. Auxiliar, né? E no caso dessas pessoas que precisam de medicação, e a gente sabe que medicação, ela é um processo, né, que deixa toxinas no nosso organismo, é recomendado que ela faça essa limpeza do terreno biológico regularmente para poder se sentir até melhor? Porque o que eu sinto é que muitas pessoas que fazem uso constante dessas medicações, eu vejo isso, meu filho, ele tomava Ritalina, 2 comprimidos por dia, e assim, você via que ele não era ele.
sabe? Então, melhora essa qualidade até do se sentir bem, de estar melhor, de estar com vontade de viver, vamos falar um termo bem chulo, mas porque a gente vê que as pessoas que fazem uso excessivo dessas medicações, elas ficam apáticas, elas estão sempre cansadas, né? Meio que estão levando a vida. O remédio, ele é um anestésico. Essa limpeza, ela vai favorecer com que ela se sinta melhor, tenha mais ânimo? Com certeza, porque vai eliminar as toxinas, inclusive as toxinas que o próprio medicamento acaba gerando também, né? E outra coisa, vai ajudar essa pessoa a limpeza, né? A pessoa vai mudar os hábitos dela de vida, ela vai passar a se olhar de um outro jeito com mais carinho. E muitos problemas estão ligados à falta de energia. E quem que dá energia pra gente? O alimento, o sol, andar em contato com a natureza. A pessoa não faz nada disso, ela come alimentos que não dão energia. Ela não toma sol, ela não pisa na grama. Ela não consegue receber energia. Como que a gente sabe que o alimento deu ou não energia pra gente? Já aconteceu da pessoa almoçar, de você almoçar e depois ter um sono terrível depois do almoço? Nossa, eu todo dia. Toda hora. O alimento não gerou energia. O seu corpo está precisando fazer um esforço enorme para eliminar as toxinas. Lembra dos 30 moléculas de energia que o alimento compatível gera? Se é o contrário, é incompatível, é 30 moléculas de toxina. O corpo gasta energia para eliminar. Vai ter muito sono. Essa é uma das primeiras coisas que os clientes falam. Acabou meu sono depois do almoço. Meu Deus, que incrível. O sono, e inclusive isso, nossa, a gente quer desaparecer, né? Porque aí no trabalho não tem o que fazer, você tem que continuar trabalhando. Não, e você se sente desmotivado. Porque é um cansaço, é um soninho, mas não é um soninho. É um cansaço, é um peso, sabe? Parece que você quer ficar igual o jacaré quando fica no sol, quer ficar lá. É um sono que parece preguiça, mas não é preguiça. Exatamente. É falta de energia. Exatamente. E você não. E assim, eu achei que era normal, então isso não é normal. Nossa, tô aprendendo muito aqui. Eu também. Devo estar Total. toda daquele jeito. Toda estragada. Toda estragada. Meu Deus. Mas caminhando, infelizmente, para o nosso Gente, final tá muito aí, interessante. porque é muito interessante esse assunto. Se deixar, eu e a André vamos ficar aqui 3 horas te perguntando. Você viu que tem um monte de dúvida, né? Toda hora, mas eu quero saber uma coisa. Mas quem pode fazer esses testes? Tem alguma restrição? Tem alguém que você fale assim, olha, realmente essa pessoa nessa condição, todo mundo pode fazer o teste? Tira essa dúvida pra gente. Quem pode fazer se beneficiar desse tratamento? Qualquer pessoa, independente da sua condição, pode fazer o teste. Porque ela vai receber, vai saber exatamente o que está acontecendo no organismo dela. O tratamento vai ser personalizado de acordo com o que ela tem condições de assimilar. Então, uma pessoa, dependendo da condição dela, o corpo dela não comporta determinados tipos de fitoterápico. Então, vai ser o teste vai revelar, inclusive, quais fitoterápicos são os mais indicados na condição dessa pessoa. Então, qualquer pessoa pode se beneficiar. Agora, legal, caminhando já para o nosso final, que recado que você passa para o público que tá se sentindo assim cansado, sem energia e recorrendo às vezes a remédios sem necessidade? O que você poderia estar falando para essas pessoas para elas entenderem e escutarem o corpo, né? Que a gente falou sobre o corpo fala, a importância de se escutar o que o nosso corpo está dizendo. Olha, tem solução. Você pode cuidar da sua saúde e se sentir saudável, se sentir bem, com medidas simples de autocuidado. E as terapias integrativas, elas vêm para ajudar a pessoa a encontrar esse caminho, né? Então, eu sou apenas um instrumento para ajudar a pessoa a ouvir o seu próprio corpo. Então, não tenha medo de buscar essa ajuda. Elaine, esse papo foi riquíssimo, riquíssimo. E a gente quer aprender muito com você ainda. Como que a gente encontra nas redes sociais? Porque eu já tô seguindo, mas você aí de casa que não tá seguindo, eu recomendo, que tem muita informação boa.
Fala pra gente aí suas redes sociais, como a gente encontra, como faz esse teste com você. Pessoas de todo o Brasil podem fazer. Conta pra gente. Sim. Você pode me encontrar no Instagram, Elaine Monge Terapeuta. Pode mandar um WhatsApp perguntando, né, sobre o teste. Eu vou ter o prazer de conversar, esclarecer. E me mandar a amostra capilar. Uma coisa que eu acabei não falando, mas é um detalhe importante. Pode falar. Junto com a amostra capilar, eu também sugiro, nessa primeiro contato pelo WhatsApp, eu oriento a pessoa a me mandar também amostras de cosméticos, da água que a pessoa consome, da água do chuveiro, que é para poder fazer o rastreio, para entender da onde vem a contaminação por metais pesados. Ah, legal. Então, isso é uma coisa bem interessante, porque a pessoa tem alumínio, deu muito alumínio. Mas da onde ela está tendo esse alumínio? Pode vir do desodorante, pode vir das panelas que são feitos os alimentos, né? E aí, por que tem que eliminar o excesso de alumínio do organismo? Porque ele vai causar, vai sobrecarregar o cérebro, leva ao Alzheimer, leva à demência. Então, além da amostra capilar, eu vou também orientar que me mande algumas coisas de cosmético, maquiagem, amostras, para eu poder testar, para a gente fazer o rastreio, para entender da onde vem a contaminação. Sensacional. Não Que tinha ideia. incrível. Mas faz todo sentido ter que analisar tudo, né, o que Tudo. você utiliza. Total sentido. Elaine, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui. A gente quer de novo que você venha, porque foi maravilhoso. Volte. Eu vou mandar um testezinho Vamos do meu... mandar, do vamos meu mandar. cabelo. Eu quero, gente. Eu quero muito fazer esse teste. Eu quero muito, Elaine. Só pra ela confirmar que ela tá toda estragada. Tô, exatamente. Eu acho que sim. Você vai confirmar que também tem solução. Exatamente. Aí vou voltar bem, maravilhosamente bem. e falar, Pleníssima. Elaine resolveu a situação que nenhum médico tava resolvendo até agora. Muito obrigada, Elaine. Obrigada. Eu agradeço também a oportunidade. Amei estar aqui com vocês. Ai, que É bom, a gente amou maravilhoso. também. Foi ótimo. E vocês, o programa de hoje vai ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever no nosso canal para receber todas as notificações. Toda semana tem um episódio novo. Não perca esse episódio da Elaine, tá sensacional. A gente amou. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.